Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual que é o investimento que você precisa fazer para começar o seu negócio de canecas personalizadas. Então se você quer saber o quanto que você vai ter que colocar de dinheiro no seu negócio, vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Mina e sejam muito bem-vindos ao canal do Estação Personalizados. É muito bom ter você aqui. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar na tela do meu computador qual que é o investimento que você vai precisar fazer se você estiver pensando em começar um negócio de sublimação de canecas. E nesse vídeo eu vou trazer duas opções de investimento. Uma opção que vai ser mais custo-benefício e uma outra opção para quem tem um pouco mais de dinheiro e já quer começar com alguns equipamentos mais top de linha. E ao longo do vídeo, pessoal, eu vou trazer também algumas dicas bem legais sobre as faixas de preços que normalmente cada equipamento ou material precisa estar, para você não sair comprando coisas aí com valores muito caros e você nem vai saber que está pagando caro. Então esse vídeo de hoje aqui tá bem legal. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like se você puder para me ajudar. Eu tô com uma meta, pessoal, de chegar na marca de 100 mil inscritos. Então eu te peço humildemente que você se inscreva no canal aqui para me ajudar, deixa um joinha que isso ajuda demais e chega de papo e bora para a tela do computador. Bom pessoal, então agora nós estamos aqui na tela do meu computador. Eu já preparei aqui um material bem legal para a gente conversar e eu coloquei aqui, ó, sublimação de canecas, investimento para começar. Vamos direto ao ponto, pessoal, sem enrolação aqui. O nosso primeiro item que eu separei é sobre impressora. Para você poder começar a trabalhar com sublimação, você precisa ter uma impressora que dê para trabalhar com sublimação. E as impressoras que são recomendadas para quem está começando, essa daqui é a opção custo-benefício, pessoal. Então, para impressoras de custo-benefício, você pode estar utilizando a Epson L1250 ou a Epson L3250. Essas são as impressoras mais usadas para quem está começando na sublimação de canecas. Inclusive, pessoal, essas impressoras aqui também são as mesmas que você pode usar para sublimar azulejo, camiseta, chinelo, tudo que for de sublimação, vocês conseguem trabalhar com essa impressora do que for em pequenos formatos, tá? Você não vai conseguir fazer trabalhos em A3, porque essas impressoras elas são A4. Então, olha só, vamos ver aqui agora na internet quais são as faixas de preço. Olha só, eu já separei aqui no Mercado Livre, pessoal, que foi o lugar onde eu encontrei os melhores preços dessas impressoras. E os links de tudo que a gente conversar aqui hoje, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, olha só, a impressora Epson L1250, você vai pagar nela em uma média de R$ 954, porém vira e mexe, ela entra em promoção. Então você consegue pegar ela por uns 800 e pouquinho, tal, fica de olho nisso porque ela entra em promoção. A outra opção que nós temos aqui de impressora é a L3250, que ela tá saindo na casa aí dos R$ 1.000,99. Mesma coisa, pessoal, às vezes entra em promoção, mas esse valor dela aqui de R$ 1.099 já tá num valor muito interessante. Então, faixas de preço para ficar atento. Essas impressoras aqui, pessoal, qualquer uma das duas, se tiver acima de R$ 1.200, tá caro. Aí não compra porque ela vai entrar em promoção em algum momento e aí, como vocês podem ver aqui, né? Essa tá saindo por R$ 1.099 e essa outra por R$ 954. O que muda da L1250 para a L3250? A L3250, pessoal, ela tem scanner. Só que para trabalhar com sublimação, a gente não usa o scanner na sublimação de canecas, eu digo. Então você não vai ter que usar esse scanner. Então você acaba pagando um pouquinho mais caro nela só por conta desse detalhe. Enquanto que a L1250 não tem, mas é a mesma impressora, tá, pessoal? Então não tem muita diferença entre uma ou outra. A minha sugestão é, vai na que tiver mais barato. Então aqui nesse caso, L1250 ganha. Aí eu venho aqui e coloco então no nosso material 954, só pra gente ter uma ideia aqui e depois fazer uma composição no final do vídeo, pra gente poder somar e ver quanto que vai dar o nosso investimento, tá bom? Agora, pessoal, uma outra opção aqui é a Epson F170. Essa F170, ela é vendida como uma impressora para sublimação mesmo, só que ela é muito mais cara, gente. A F170, ela tá saindo aqui na casa, ó, dos 2.690. Essa impressora aqui, o ideal para pagar nela é assim, no máximo 2.800. Mais do que isso tá caro. Só que você consegue pegar ela por 2.500, 2.600. Aqui tá um preço interessante ainda também para comprar ela. Lembrando que aqui, pessoal, já é uma impressora mais topo de linha. Se a gente faz um comparativo entre a L3250 e a L1250. Essas duas impressoras aqui, pessoal, elas não são vendidas como impressoras para sublimação. Elas são impressoras de escritório, normal. Só que elas são compatíveis com a tinta sublimática. Então, se a gente pôr tinta sublimática, ela funciona. Só que tem um detalhe, né? Quando você põe a tinta sublimática nelas, você perde a garantia. Só que não dá problema, tá,
tá, pessoal? É assim, essas impressoras são usadas por muitas pessoas que trabalham com sublimação. Inclusive, eu tenho as duas opções também, uso, nunca tive problema. Agora, se você comprar uma F170, ela já é vendida como uma impressora sublimática. Então, olha só, tecnologia de impressão, sublimação de tinta. Ela já é vendida para esse tipo de serviço. Então, já é aqui uma outra história, só que também o valor é bem maior. Vou marcar aqui o valor dela também, pessoal, só para a gente depois fazer um comparativo no final. Beleza, então a gente já tem uma ideia agora sobre as impressoras. O segundo item que eu separei aqui pra gente, pessoal, é falar sobre tinta sublimática. Então, quando você compra uma impressora, seja L1250 ou L3250, as tintas que acompanham a impressora, elas são tintas comuns, tinta corante. E essas tintas não funcionam para sublimação. Então, você tem que comprar uma tinta sublimática sempre que você for trabalhar com sublimação. E aí, pessoal, qual que é a tinta que eu indico? Eu indico, pessoal, as tintas da marca Gênesis, que são essas tintas que estão aparecendo aqui agora. Essas tintas aqui, pessoal, um valor médio para você comprar, o kit tem que sair por volta de R$120. Se tiver mais do que isso, tá caro, e se tiver menos do que isso, maravilha. Então, só para você ter aqui um norte de sempre se atentar ao valor das coisas que você está comprando, porque isso muda diretamente o preço de venda depois do seu personalizado. Então, para você vender bem e ter um bom lucro, é super importante que você pague barato aqui nas coisas. E para tinta sublimática, uma média legal assim que você pode trabalhar são R$120 no kit com as 4 cores. E a preferência, pessoal, sempre para as tintas da Gênesis, tá? São as tintas que eu uso aqui há muito tempo, nunca tive problema e assim, me atende super bem, tá? Então, ó, R$120,50. Vou arredondar aqui para 120. Agora, pessoal, na Epson F170, ela já acompanha tinta sublimática e é a própria tinta da Epson, tá? Então a Epson também tem tinta sublimática e aí você poderia pôr a tinta da própria Epson por um tempo e aí quando acabar você pode substituir pelas tintas da Gênesis que tem uma performance muito bacana. Então logo de cara, se você compra uma impressora dessa, uma F170, você não vai precisar investir nas tintas porque ela já vem com tinta. Aí você usa até acabar e aí quando acabar você faz a troca, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Próximo item aqui que eu separei para nós conversarmos é sobre a prensa cilíndrica. A prensa cilíndrica, pessoal, é a prensa de canecas. E aqui tem algumas opções que dá pra gente trabalhar. Uma opção legal pra gente começar, pessoal, que inclusive eu comecei com essa prensa aqui também, eu tenho ela até hoje e super funciona, é a prensa da Deco. Essa prensa aqui, ela tá saindo por volta de R$437. Ela tá com um preço muito bom e uma média legal de pagar numa prensa cilíndrica é no máximo uns R$550 quando a gente tá falando de uma prensa mais custo-benefício, tá? As mais baratinhas. Então, das mais baratinhas, essa daqui é uma das melhores opções que tem no mercado. Vocês podem até ver aqui que nas avaliações, ó, tem mais de 1000 avaliações, então bastante pessoas compram esse modelo. E eu super indico, eu já usei, eu tenho aqui, gosto bastante e saí na casa dos R$437. Então, vamos colocar aqui, ó, R$437. Agora, a outra opção que eu trago pra gente, pessoal, que já é uma prensa mais topo de linha, vai ser a prensa da Live Sub, que ela tem essa cor azul e também tem na cor cor-de-rosa. O preço praticamente quase que dobra, né, pessoal? Aqui a outra ela era R$400, aqui nós já estamos falando na casa dos 800. Só que essa aqui é uma prensa mais reforçada, tem suporte, tem painel digital aqui bem mais interessante, bem mais bonito. Então aqui a gente está falando já de uma prensa mais topo de linha, só que aí o investimento dela também vai ser R$828. Então vamos marcar aqui também, pessoal, prensa Live Sub, R$828. Vamos para o próximo item então, pessoal. O próximo item que eu separei aqui para a gente conversar é o papel sublimático. O papel sublimático, pessoal, não é um papel comum. Esse papel aqui ele tem uma resina, então ele tem um tratamento que vai permitir com que a gente consiga transferir a nossa arte do papel para a caneca. E o melhor papel assim que eu tô tendo uma experiência muito legal ultimamente é o papel da marca Jojo, que é esse papel que tá aqui, ó. Eu já deixei até os links deles aqui na descrição para vocês pegarem depois. Esse papel, pessoal, sempre que vocês for comprar papel para sublimação, tem que estar ali na casa dos R$40. Acima de R$40 já tá caro e abaixo de R$40 tá ótimo. E aqui no caso tá 38. Então, maravilha. Vai no papel Jojo fundo rosa, igualzinho que tá aqui, que não tem erro, tá bom? Então, é esse que eu indico. Em relação a papel, pessoal, vou pôr aqui, ó, R$38. Os insumos, né, no geral, papel e tinta,
Isso aqui tanto faz se você vai trabalhar com os equipamentos topo de linha ou se você vai trabalhar com os mais custo-benefício, porque os insumos são os mesmos, tá bom? Então isso não vai mudar. Vamos para o nosso próximo item então, que é o quinto item, que é a fita térmica. Aqui na fita térmica, pessoal, tem que tomar muito cuidado porque tem fita boa e tem fita ruim. As fitas ruins, elas acabam marcando as suas canecas. Ela solta a cola e a cola gruda na caneca. E aí quando ela gruda, você praticamente perdeu a caneca, vai ter que fazer outra. E se usar a mesma fita ruim, vai perder outra caneca ainda. Então, para comprar a fita térmica legal, eu selecionei aqui pra gente conversar agora na fita térmica da Jojo, que é da mesma desse papel que a gente acabou de ver. Então, a Jojo tem uma fita térmica muito boa, eu gosto, e a unidade sai na casa aqui dos R$12,99. Uma faixa legal de preço, pessoal, é pagar no máximo, estourando, R$15 numa fita térmica, num rolinho desse daqui. Mais do que R$15 tá caro, menos do que R$15 tá show de bola. Aí que eles têm os valores, né? 1 unidade, 3 unidades, 5 unidades. Mas uma unidade, para quem está começando, dura bem, tá? Dura bastante. E aí, conforme você vai evoluindo o seu negócio, aí você vai precisar comprar mais fitas. Então, fita Jojo é uma fita muito legal e ela sai aí na casa dos R$12,99. Então, vamos colocar aqui, pessoal, R$12,99. Vamos agora para o nosso próximo item aqui. O próximo item, pessoal, muito importante, são as canecas. As canecas, uma faixa de preço legal, olha só, eu separei aqui um kit de 12 unidades, só para vocês terem uma ideia. 12 unidades está saindo por R$117,80. Aí você divide isso por 12. Então, R$117,80 dividido por 12, a gente está falando que vai dar R$9,81. Um preço legal aqui para você se atentar quando você for comprar suas canecas, o preço médio deve estar ali na casa dos R$10, R$11. Se você estiver pagando mais do que isso, tá caro. Então, procura aí algumas outras opções que você consegue encontrar preços baratos. Inclusive, essa loja aqui, pessoal, tá com frete grátis também. Então, se você comprar, você vai pagar só o valor da caneca, que vai sair por R$9,80. Então, pagando barato nos produtos, você vai conseguir vender bem e você vai ter uma margem de lucro mais interessante. Bom, então, vou colocar aqui, ó, R$117,80 na nossa continha, só pra gente contabilizar, mas sabendo que são 12 canecas. E agora, pessoal, vamos pro nosso próximo item aqui. Esse daqui, pessoal, eu não vou colocar preço porque é muito variável, mas o que eu coloquei aqui? Você precisa ter um computador que dê para rodar o Photoshop ou o CorelDRAW, que são as ferramentas mais usadas para edição das suas artes. Então, para rodar Photoshop ou CorelDRAW, você pode rodar no seu computador aí, no seu notebook, sem problema algum. O único ponto é que eles têm que ter pelo menos, no mínimo, 8 GB de memória. Se tiver 4 GB de memória, já vai ficar travando. Então, o ideal é que tenha pelo menos 8 GB de memória. Se tiver, você vai conseguir rodar bem aqui o Photoshop e o CorelDRAW. Então, essa parte, pessoal, eu não vou colocar na conta. Estou considerando que você já tem um computador. Mas se você não tiver, aí você vai ter que pesquisar algum que tenha pelo menos 8 GB de memória. E aí você põe aqui na continha. Então, a gente vai desconsiderar essa parte de computador. Vamos então agora, pessoal, já que a gente está falando de Photoshop e CorelDRAW, esses dois programas, pessoal, até coloquei eles aqui e é importante você saber o seguinte: muitas pessoas, quando vão começar a trabalhar com sublimação, acabam optando por usar versões piratas desses programas. E aí as versões piratas, pessoal, vêm com um monte de vírus, fica travando o computador, a ferramenta não funciona direito, aí acaba tendo que formatar diversas vezes o computador. Então, assim, se você puder utilizar uma versão original, é muito mais interessante, porque você não vai ter problema nenhum e você tem as ferramentas no seu 100%. Isso é muito bom pra gente que trabalha com personalizados. Então, quando a gente fala de Photoshop, pessoal, aqui no site da Adobe tem os valores. Então, olha só, o Photoshop aqui, essa versão de fotografia, já atende muito bem a nossa área de sublimação. Então, você poderia usar essa versão que está aqui, só que aí você pagaria R$ 95 por mês, tá? Tem uma outra opção aqui, ó, que sai por R$ 57, mas são só nos primeiros 6 meses. Aí depois sobe para 104. Aí fica a seu critério. Aqui no meu negócio, pessoal, eu uso essa opção que está aqui em cima, o Creative Cloud, que eu pago R$ 140 por mês. Só que aqui eu pago essa versão porque eu uso a ferramenta para editar vídeo, uso Photoshop, uso outras ferramentas e elas são todas interligadas. Isso me ajuda pra caramba. Mas se eu fosse trabalhar só com sublimação, talvez eu iria nessa opção aqui de fotografia. Aqui você está comprando de forma oficial, o link está na descrição do vídeo também, é só entrar aqui e comprar. E aí você não vai ter problema nenhum com o seu computador, tá bom? Então esse é o Photoshop. Vamos marcar aqui, ó, R$ 95.
Agora, pessoal, a gente vai para o CorelDRAW. O CorelDRAW aqui já é até um pouquinho mais legal, porque tem essa empresa aqui, pessoal, que é onde eu compro as minhas licenças também do CorelDRAW. E aí o que acontece? O CorelDRAW 2025, ele tá saindo por R$ 209,90. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Gabriel, mas esse não é o site oficial da Corel. Como que você fala que é original? Aqui no caso, pessoal, o que acontece? Essa empresa, eles compram as licenças de volume. E aí, o que é uma licença de volume? Uma licença de volume é quando uma empresa compra um pacote com a Corel, onde eles têm diversas licenças. Por exemplo, eu tenho uma empresa grande e eu tenho que pôr o Corel em diversas máquinas. Aí a pessoa não vai comprar uma versão do Corel para cada um dos computadores ali pagando o preço cheio. Não. Aí, nesses casos, são utilizadas as licenças de volume porque daí fica muito mais em conta. Então, essa empresa compra as licenças de volume e praticamente revende. Então, são revendedores. E a ativação do Corel é ativada por serial, então tem os códigos lá, é ativado de forma original. O único detalhe, pessoal, é que a licença de volume ela pode ser ativada uma única vez. Então, se você tiver que formatar o seu computador, você vai perder a licença e aí você vai ter que comprar de novo. Só que se você for comprar um Corel direto no site da Corel, você vai pagar mais ou menos aí uns 1.200 por aí. Então, aqui fica muito mais em conta, é o Corel original. Esse Corel aqui ele também tem as atualizações oficiais da Corel. E você pode verificar que ele é ativado por serial. Então, se você pesquisa o seu Corel, se ele está ativado corretamente, ele aparece ativado corretamente. Então, não tem problema algum. Pode seguir nesse site, pessoal, é super confiável. Eu uso, falei para vocês já uso há alguns anos, na verdade. Nunca tive problema e o pessoal do suporte é show de bola. Eles ajudam a instalar o programa para vocês e deixam tudo prontinho já, rodando pronto para uso. CorelDRAW, vamos colocar aqui, ó, versão 2025, R$ 209,90. Outra coisa que eu separei aqui pra gente, pessoal, é o meu curso Trilha da Caneca Personalizada. Por que eu tô falando do meu curso, pessoal? Porque aqui é o seguinte, por mais que eu esteja explicando todos os valores aqui, todos os itens, quando você começar a trabalhar com sublimação, vão aparecer diversas dificuldades no seu caminho. Isso é normal para qualquer pessoa que está querendo empreender, está tentando empreender, sempre aparecem dificuldades. E aí dentro do meu curso, pessoal, além de eu ter todas as aulas que eu ensino no passo a passo ali, como você deve lidar com cada situação, como é que você faz as canecas, como é que você faz todo o processo prático, você tem o meu suporte também. Então você pode me chamar a qualquer momento no WhatsApp lá, eu vou te ajudar, a gente vai bater um papo, eu vou tentar entender qual que é a sua dificuldade para poder te ajudar. Então é bem legal esse suporte que eu digo que é assim, é até o ponto mais valioso do curso, que é o suporte. E além do suporte, pessoal, também tem um grupo de alunos onde o pessoal sempre fica interagindo lá, a galera se ajuda pra caramba também, eu também tô no grupo, então é muito legal. E o curso Trilha da Caneca Personalizada, gente, ele tá saindo por R$ 297. Então, considerando que você vai fazer um investimento para começar o seu próprio negócio, eu com certeza colocaria na conta um curso bom para você poder já começar do jeito certo e evitar ficar perdendo dinheiro porque tá sublimando errado ou porque comprou algum material, algum insumo que não era para ter comprado. Então, R$ 297. Perante aos valores que nós estamos vendo aqui, gente, super vale a pena, tá? Então, vamos fazer agora aqui uma somatória pra gente ter uma ideia de quanto que a gente teria que investir. Então, eu vou cortar o vídeo aqui agora, pessoal, e eu já vou trazer o número pronto pra vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui a continha então pra gente, e olha só, a opção 1, que é a opção de custo-benefício, você vai investir aí por volta de R$ 1.680, arredondando. Lembrando que aqui, pessoal, nessa conta, eu coloquei os insumos também que você vai usar. Então, caneca, fita térmica, a tinta para sublimação. Lembrando que essas coisas que eu adicionei aqui, pessoal, são coisas que você recupera o seu dinheiro rapidamente, porque a caneca que você compra, quando você vende ela, você vai recuperar o dinheiro que você comprou a caneca e ainda vai ter sua margem de lucro. Então, se você quiser tirar essas coisas da conta aqui final sobre o investimento, você pode tirar. Mas é legal saber que você vai ter que estar preparado aí ou preparada para investir mais ou menos aqui, ó, vamos arredondar uns R$ 1.700 para você poder começar o seu negócio de sublimação. É mais ou menos por aqui. Agora, a opção 2, que já é utilizando a impressora Epson F170, utilizando a prensa da Live Sub, aí o investimento ele já vai subir aqui para 3.800 mais ou menos. Então tem uma diferença boa aqui e as duas opções aqui, pessoal, dá para começar tranquilamente a trabalhar com os personalizados. É basicamente isso, pessoal, não tem segredo nenhum. E aí se você for incluir aqui Photoshop, CorelDRAW, vai aumentar um pouquinho. O CorelDRAW, pessoal, é pago uma única vez. Então você pagou essa licença de volume aqui, você não precisa ficar pagando mensal não.
não. Pagou uma vez, você pode pôr na conta se você quiser. Agora o Photoshop é pago de forma mensal, é importante você saber disso. E o curso é pago uma vez só também, pagou 297, não precisa mais pagar. Então é uma coisa assim, que você poderia investir, pensa com carinho nisso, acho que te ajudaria bastante. E aí os investimentos são esses que estão aqui embaixo. E agora você já tem uma ideia legal de quanto você vai precisar investir para começar o seu próprio negócio de sublimação e tirar aquele seu sonho do papel. E todos os links, pessoal, que a gente conversou aqui nesse vídeo, das impressoras, das tintas, dos insumos, tudo, tá tudo aqui na descrição desse vídeo também. Então se você precisar comprar, que é uma referência, são links de confiança, pode comprar através desses links que estão aqui. E eu aproveito para deixar mais 2 vídeos para você assistir. Um vídeo onde eu mostro como você faz para precificar suas canecas e um outro vídeo onde eu mostro como sublimar uma caneca na prática. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!